Meu nome é Ricardo Rodrigues de Poldi, eu tenho 45 anos. E o meu primeiro curso na Scalper foi mentoria emergencial. Eu nasci em São Paulo, capital, nasci na região da Moca ali. Qual que era a sua profissão atual, antes de conhecer todas as coisas que envolvem o mercado? Antes de conhecer o mercado, eu sempre, desde os meus 18, 19 anos, eu troquei a empresa da minha família, sempre fui empresário. Depois de um tempo, perdi a minha mãe e comecei a tocar a empresa sozinho. Mas eu vim do esporte, eu tenho um currículo no esporte que eu consegui bastantes eventos dentro do esporte. E antes de eu conhecer o mercado financeiro, eu trabalhava totalmente com o mercado de tênis. Eu dava aulas de tênis, eu tinha uma loja de equipamentos de tênis, eu trabalhei em torneios profissionais, trabalhei com Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, eu trabalhei com a elite do tênis a nível mundial. Como que você estava projetado de família e financeiramente, quando tudo isso estava acontecendo? Eu tinha uma empresa familiar e essa empresa não me trazia felicidade, não me trazia alegria, não me trazia mais paixão para poder conviver o dia inteiro. Eu já era pai, já era casado, tenho 2 filhos hoje, sou casado há quase 25 anos, então eu fui buscar minha maior paixão. Eu fui me especializar num esporte que eu gostava e aí foi quando eu fui me formar nos Estados Unidos, a parte de equipamento de tênis, mas a nível profissional, alta performance. E lá eu consegui todas as certificações que eu precisava e a minha carreira decolou ali. Aí nesse mesmo momento aqui, enquanto eu viajava, eu tinha uma loja aqui em Alphaville e essa loja eu tocava eu e minha esposa. Então a gente fazia consultoria para os nossos clientes na parte de tênis, trazendo conhecimento do alto rendimento das pessoas, tá? Eu pegava tudo que o profissional tinha de melhor e trazia para o amador. Mas o amador não trabalha como um profissional. Mas o amador, na minha concepção, é o cara que mais precisa de ajuda. Por quê? Porque ele não é profissional. O profissional se adapta quando ele tem problemas. O amador não, o amador precisa de ajuda. O que me fez crescer nesse mercado? A paixão. Então, quando você trabalha com o que você mais ama, você não trabalha, você se diverte. Paralelo a isso, como o meu conhecimento estava muito vasto nessa área, éramos em 23 no mundo que fazia o que eu fazia, eu comecei a dar cursos também sobre o que eu ensinava. E isso está muito conectado com o que vem a acontecer comigo depois. Porque quando a gente ensina com paixão, com conhecimento internalizado, você não precisa decorar nada, você simplesmente fala do que você sabe, do que você fala da sua rotina o dia inteiro. E a coisa simplesmente acontece. Quando você olha para trás, você fala assim, nossa, aconteceu tudo isso? Nem percebi. Então, a minha vida foi nessa maneira. Você falar que você era um dos melhores no mundo no que você fazia, o quanto isso impactava para você quando você ia dormir? Ou quando você simplesmente estava vivendo ali as 16, 18 horas trabalhando no que você gostava? Eu sonhava com algumas oportunidades de estar próximo a esses caras. E conforme a coisa vinha aparecendo, as estrelas que eu sonhava, o trem que eu sempre sonhei subir, ele estava passando na minha frente. E ele não ia sair embora sem eu estar dentro dele. Ele não ia, eu enxergava isso. Era tipo assim, eu só precisava de uma única chance. Eu sabia que o dia que essa chance aparecesse, nunca mais eu ia largar ela, entendeu? E essa chance apareceu. Quando eu fui pra fora, quando eu fui estudar fora, pra me especializar lá fora, tá? Um dos meus professores era o cara que desenhou a raquete do Roger Federer. E aí, quando eu voltei pro Brasil, veio um e-mail falando que existia um evento, que ia ser uma exibição, foi em 2012, no Gillette Federer Tour, e ele queria eu como profissional à frente desse evento. Aí eu falei pra ele, me manda a lista dos jogadores que eu vou começar a me preparar, era uma exibição. E aí quando eu peguei a lista tinha Roger Federer, Serena Williams, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, que era a antiga número 1, Vitória Azarenka, que era o número 1 atual. E quando eu olhei aquilo, eu respondi pra ele e falei assim, Ron, tá errado, você me mandou a lista de um grande slam. Ele falou assim, não, a exibição é essa mesmo, esses são os caras. Aí caiu a realidade. A partir do momento que eu fui para fora do Brasil para estudar, que eu estava desempregado nessa época, tinha acabado de brigar com o meu sócio, tinha vendido a minha parte da empresa, eu subi no avião e fui estudar fora. Fui procurar o melhor conhecimento do mundo lá fora para poder ter o que eles têm lá fora, tá? Eu tenho inglês fluente, tenho espanhol fluente, me dei bem com isso. Depois desse evento, 6 de dezembro de 2012, nunca mais esqueço, aí decolou. Aí não tinha mais como segurar. Nem que eu quisesse segurar, daria para segurar. Porque esses trens que eu estou me referindo, eles iam continuar passando e eu ia subir em todos eles. Como que era a sua relação com a sua família quando você estava viajando tanto? Extremamente feliz por um único motivo. Eu cheguei a ficar na Olimpíadas, eu fiquei 45 dias fora de casa. Eu voltei 9 quilos mais magro. Só que sem meu porto seguro, eu não conseguia fazer nada. Eu fiz a tatuagem da Olimpíadas e eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos fazer junto? Ela falou, não, isso é seu. Eu falei, não, não é. Jamais poderia ter feito isso sem você. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tava em Guaratinguetá, indo pro Rio de Janeiro de carro para iniciar uma Olimpíada. Primeiro brasileiro da história a fazer uma Olimpíada no meu setor. E a minha esposa me liga que meu sogro estava infartando. O médico que cuida na cidade onde eles estavam, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, Serra Negra, no interior de São Paulo, ele era meu ala quando eu jogava basquete de criança. Ele era muito meu amigo. E nesse momento ela me falou, liga pro Dante, meu pai tá infartando. Eu parei o carro na rodovia, tinha uma Olimpíadas na minha frente. Eu liguei para ele e falei assim, Dante, meu sogro tá assim acessado. Ele falou assim, calma, a Pri está no corredor, eu já estou com ela na minha frente. O seu sogro é meu paciente. Você acredita em mim? Eu falei, eu acredito. Ele falou, você vai ser meu instrumentador na cirurgia, se ele precisar? Eu falei, não, eu não sou instrumentador. Ele falou, então vai pra Olimpíadas, arrebenta e faz o que você sabe fazer. Confia em mim que vai dar tudo certo. Eu subi no carro e fui embora, porque eu tava pronto para voltar.
Pela minha família, eu voltaria. Mas a minha mulher me fez assim, vai que eu seguro o rojão. Então, eu acho que isso é a combinação perfeita. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Não dá pra chegar. Você vai até um limite. Você até pode chegar onde você gostaria de estar. Mas transcender o limite, sozinho não vai. É impossível, não tem como. Por que você não seguiu carreira? Eu segui carreira no tênis, mas aí chegou uma hora que ela acabou. Eu acredito que a vida é feita de ciclos. E o ciclo que encerrou a minha carreira foi a pandemia. Eu não trabalhava, eu me divertia. Só que a pandemia me trouxe um cenário muito doído, muito doído. Graças a Deus eu não perdi ninguém, eu não posso reclamar. Eu tenho certeza que todas as dificuldades que eu passei na minha vida, todas as minhas cicatrizes de guerra, foram para me colocar onde eu tô hoje. E pra você, quando que o mercado entra na sua vida? Esse mercado ele entra na minha vida um dia que eu tô atendendo na minha loja, eu, minha esposa, meus 2 funcionários. Entra um cara super acelerado, felizão da vida, assim, falando alto, falando rápido, mais rápido do que eu falo. E ele falou assim, eu quero comprar 4 raquetes. Eu olhei aquilo e falei assim, caraca, velho, 4 raquetes, ganhei, pode fechar a loja, que hoje nós fizemos faturamento do dia. Porque normalmente o profissional usa mais de uma raquete. Eu falei, você joga pro? Ele falou, não, tô começando agora. Eu falei, então você não precisa de 4 raquetes. Lógico que eu preciso, é uma pra mim, pra minha mulher, pra minha filha mais velha, pra minha filha mais nova. Aí eu vi que era um amador. E eu enfiar 4 raquetes naquele cara, eu ia estar sacaneando ele. Porque pode ser que ele ia comprar 4 raquetes, ia gastar 8 mil reais na loja, eu ia ficar feliz, mas ele ia ter 4 coisas pra vender na OLX daqui a 2 anos. E eu não ia fazer isso. Eu falei, não é assim. A gente tá falando do segundo esporte mais difícil do planeta de se jogar. Biomecanicamente, o tênis só perde pro golfe. Eu falei, você precisa ver se você gosta, se não é fogo de palha. Ele, pô, vou precisar de um professor e tal. Você tem indicação de um professor? Eu falei, tenho, prazer, Ricardo. Ele falou, você dá aula? Eu falei, dou, vamos lá que eu vou te ajudar. Então me vende uma raquete. Eu falei, não, você vai usar a minha. Eu neguei faturamento, pra ser honesto com esse cara, tá? E esse cara era o André Antunes. E aí onde é que eu conheci um amigo, não um professor, um mentor. E isso foi uma coisa que me assustou muito. Eu não sei quem é esse cara. E a porta estava aberta. Eu bati na porta, ele falou, não, vai entrando, aí vira à esquerda que você vai dar na quadra. E aí a gente ficou muito amigo. Então assim, eu não entrei no mercado financeiro, eu ganhei um presente de Deus. Eu sei que muitas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive de ter o André Antunes pessoalmente, sem nenhum interesse no cara, sem falar de mercado financeiro. E aí eu comecei a perceber, no dia que eu percebi quem era André Antunes, que foi vendo o Instagram dele, eu olhei e falei assim, pô, 500 mil seguidores? Cara, falei, nossa, velho. E ali eu realmente vi que era um cara que, ele era simples, ele não era um cara estrela, ele era um cara que ele só queria jogar e perder peso, só isso, ele não tava querendo outra coisa. E ele abriu o coração, o seio da família dele pra mim, um cara que ele não conhecia. Então eu dou muito valor a isso. E aí a gente começou a ficar amigo, conversamos, o que você faz da vida? Ele falou, não, eu faço day trade. Eu falei, nossa, o que é day trade? Eu falei, não, day trade são operações do dia. Começamos a conversar e me chamou a atenção. Aí depois dessas aulas eu fui pesquisar o que era day trade. E ali quando eu olhei, eu falei assim, Jesus amado, o que é isso? Como é que eu tô envolvido próximo de um cara desse? Quantas pessoas não pagariam uma fortuna pra tomar um café com um cara desse? Eu vejo ele suado depois de 20 minutos, cansado, dando risada no chão. Fica marcado as costas dele, até agora, fica marcado o suor das costas dele na quadra quando ele deitava assim. Então eu falei assim, não é todo mundo tem isso, tem algum sinal. E é uma coisa que hoje eu adoto por estar do lado dele, que ele usa essa frase, escutei da boca dele pela primeira vez, chama-se Deucidência. Não tem outra explicação. Deus colocou o André na minha vida e falou assim, Tó, vai filho, segue. Quando que você começa a estudar o day trade? Eu começo a estudar o day trade exatamente no dia 28/5/2021. O André falava em fazer o curso e abreviar o curso. Só que eu tenho um privilégio. Eu tenho um curso mentoria emergencial feito e resumido, porém autografado por Antunes. E o recado dele tá bem interessante aqui. Olha lá, ó. Fala, Ricardo, uma nova trajetória. Paciência, jovem tenista. Ops, trader. Atitude vencedora sempre. O fato de começar a estudar day trade, algo que você nunca tinha visto até conhecer o André na sua loja e por se tratar de uma coisa completamente diferente que você fazia, como foi essa experiência? Chegou a te assustar ou chegou a te deixar muito animado? Os dois. Foi Porque você começa a ver aqueles números subindo, cara, e você fala assim, ah tá, eu preciso ver o número, mas eu também preciso ler JP Morgan. E além de ler JP Morgan ou Bradesco ou o que quer que seja, eu preciso gravar a quantidade de lotes que foi. E aí eu preciso ver se ele é recorrente. E aí eu preciso ver se além de se ele é recorrente, se é do JP Morgan, se é do Bradesco ou se é HFT, eu preciso ver se ele mexeu o preço. Então assim, eu falei, esse cara é uma aranha, velho, porque a aranha tem 8 olhos, né? Porque não falei, cara, não dá pra ver. Aquilo realmente me assustou. Aquilo me assustou. Aquilo ficou claro pra mim que não é um negócio, seria como se fosse uma faculdade. Eu levei como uma faculdade. Não era brincadeira. Eu deixei finais de semana, eu deixei noites em claro. Sabe, o novo sempre é assustador. É um negócio que você não conhece. É muito fácil você falar que é fácil. É fácil quando você sabe. Quando você não sabe nada é fácil. Agora depende da sua resiliência. Tá aqui, ó, resiliente. Ou quanto você aguenta. É que nem Rocky Balboa, pode parecer piegas, né? Mas não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. E quando dentro do curso você tem a sensação de confiança de que você está entendendo esse mundo totalmente novo? Quando você começa a ver o que ele fala. Chega uma hora, eu traduziria assim, você começa a ver, você se conecta, depois você sente. Eu tenho um exemplo muito interessante disso, que assim, o meu filho mais novo, com 12 anos, hoje ele tem 17 anos, com 12 anos ele brigou na escola com um amiguinho. Brigou de discutir. O assunto, um amigo falou que o Papai Noel era o pai dele.
E realmente era, né? Se você for ver, né? Não existe. Só que tem um detalhe, eu tenho um amigo que jogava basquete comigo, que desde que eles nasceram, ele vinha na minha casa vestido de Papai Noel, com os presentes que a gente comprou, e ele entregava na mão do meu filho comigo do lado. Então, ou seja, ele via o Papai Noel. Aquilo que você vê, você acredita. E o menino na escola falou pra ele assim, Papai Noel não existe, para de ser tonto. Papai Noel é seu pai. Ele falou, não é. Ele foi na minha casa. Ele vai na minha casa todo ano. Ele chega às 11h30 da noite. Ele fica lá com a gente e depois sai correndo pra atender as outras crianças. Então, tudo que você toca, tudo que você sente, ele deixa de ser abstrato. E eu acho que o aprendizado de qualquer coisa na vida é você perceber, você ver e depois que você vê, você sente. Quando você sente, esquece, aquilo é uma verdade. E fica muito claro esse amadurecimento pra mim. Fica muito claro, porque uma hora você capta a informação que tá aqui dentro, depois você estuda ela e aí depois você procura o que o Antunes fala. Aí depois disso você põe na prática, que é a hora que o dedo treme, né? Então é muito bom você ser milionário na calculadora. Sabe o que te assusta? Porque assim, você sempre tem aquele sonho da sua vida de chegar em frente ao teu maior objetivo. Você quer chegar lá. É quem Ayrton Senna falava. Ayrton Senna falava assim, chegar todo mundo chega, o cara vai passar. E nessa hora de você encostar no teu objetivo e meter a mão nele, e aí, será que tem coragem? Aí onde é que você treme? Aí você não tá mais treinando técnica, aí você tá treinando aqui. A gente no esporte é muito. Você tem a quebra da sua loja por conta da pandemia e você está estudando e entendendo o mercado que pandemia não interfere na questão de você executar ou não executar seu trabalho. Isso te traz uma chama no olho, no coração, chama atenção no sentido de que o day trade não necessariamente depende de funcionário, nem de cliente. O mercado é democrático, você faz ele em qualquer horário. Realmente você faz, por quê? Porque depende somente de você. Eu acho que assim, a minha virada de chave realmente para o day trade, de falar assim, eu sou um trader, eu vou mudar para o trader, eu vou fazer isso aqui acontecer, foi quando eu assumi que eu quebrei. Então assim, a gente só sai de um determinado lugar quando a gente assume esse lugar. É a mesma coisa que você pegar um alcoólatra, o cara só vai parar de beber quando ele fala assim, eu sou alcoólatra, eu preciso de ajuda. Então assim, o Antunes não me deu day trade, o Antunes me deu esperança de viver, cara. Eu não tinha mais esperança de botar as coisas dentro de casa. Isso tinha ido embora, aí ele pega e me devolve. Então hoje eu não tenho uma dívida com o Antunes, financeira, nem de gratidão. Tenho lealdade, André. É muito forte isso, cara. É como se você tivesse uma fogueira cheia de gasolina, ele foi lá, riscou fósforo e fez assim, vai filho, puf. Pra mim foi isso. A mudança foi exatamente isso. Aconteceu. Pra você, por mais difícil que talvez seja a leitura de fluxo, o que mais aquece no seu coração na oportunidade de virar trader 100%? Logo quando eu iniciei, o meu objetivo nunca foi financeiro. No esporte a gente não vê o fim do jogo. A gente vê, por exemplo, no tênis, são 48 pontos que eu tenho que fazer. Se eu fizer 48 pontos, eu ganho o jogo. Eu faço 2 sets, tá? Então assim, eu não tenho que pensar que eu tenho que fazer 2 sets, porque senão eu não estou nesse momento do tempo, eu tô lá na frente. E esse momento do tempo me exige foco agora. Então se eu fizer esse, eu não vou estar mais aqui, eu vou estar aqui, depois eu vou estar aqui, depois eu vou estar aqui, depois eu vou estar aqui. Se você tiver foco no que você está fazendo, ter vontade de chegar ali, naquele lugar, existe uma competição dentro da gente. Então assim, quer um exemplo? Eu não buscava R$100 nas minhas operações, eu precisava 10 pontos. Porque eu sei que se eu conseguisse os 10 pontos, a alavancagem é o segundo passo. Aí vai vir o dinheiro. Às vezes eu me perguntava, a minha hora custava 150 ou 200 reais a hora. E às vezes eu me via patinando no mercado 3 horas para fazer 50 reais. Você acha que eu não fiz a conta? Você fala assim, cara, você tá 3 horas para 50 reais. Tá muito complicado isso aqui. E isso dá aquela baixada que você fala assim, puta, será que é? Mas aí quando você pega a manha do negócio, que você vê que o negócio dá, você fala assim, nossa, eu fiz 50 reais em 6 segundos. E se você escalar isso no tempo, dá muito mais que os 200 reais que eu fazia. E com muito menos esforço. Como o Antunes fala, cara, tempo, liberdade e dinheiro. Então é como o Antunes fala, cara, é o dinheiro mais fácil, mais difícil do mundo. Por quê? Ele é mais fácil porque ele é rápido. Mas ele é difícil porque você tem que dedicar, cara. Você tem que abdicar de ir no cinema. Tem a tua parcela também, nada cai de graça. Se tá esperando coisa que é de graça, esquece, tá no lugar errado. Do Ricardo, professor de tênis, 23 do mundo na parte do que fazia de encordamento das raquetes, ao Ricardo hoje, trader, todos os dias operando. Como que você se vê e como que você vê essa evolução dentro do mercado financeiro? É muito parecido. No meu resumo, eu tenho várias anotações que tá lá, como no tênis, parecido com uma direita cruzada. Por exemplo, o stop loss. Todo mundo fala assim, tô com stop. Eu fiz uma associação. Eu acabei batendo o carro atrás de um outro carro a 30, 40 por hora. Mas esse tipo de acidente você vê que ele vai acontecer. A pergunta é, você vê que vai bater, que tá dando uma coisa errada. Você aperta o freio ou você deixa dar o airbag? Responde pra você isso aí dentro. Você não pisa no freio porque tem airbag. É isso. Então chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu não precisava do stop loss. Se eu ver que desconfigurou o cenário, eu vou pisar no freio. Stopa antes, que é o que o Antunes reza. Errou, stop.
Não deixa bater lá embaixo. Você viu que tá errado. Você enxergou que não vai aonde você tá pensando. Você viu que desconfigurou. Stop, paga pra aprender. Mas paga pouco e paga rápido. Não fica quando você se vê... Eu sinto isso hoje. Quando eu me vejo no mercado, sobe, eu dou zero. Porque eu não sou mais um trader, eu sou um torcedor. O mercado não é lugar de torcedor. O mercado é lugar de operador. Eu acho que é o grande problema, às vezes, das pessoas que falam assim, eu quebrei no day trade, mas ele se protegeu? Não, tá operando sem stop. Culpa, irmão. A culpa não é do mercado, ela é tua. Todo dia eu busco mais acertar do que errar, independente do financeiro. Financeiro é alavancagem. Quando eu estiver acertando pra caramba, aí a gente dá uma aceleradinha. Aí vai começar a acontecer. Hoje você, com toda a experiência que você já viveu, adquiriu e viu aqui dentro, conheceu o escritório, conheceu dos outros traders, conheceu do André, qual seria o seu conselho para quem está nessa fase de iniciação do trade? O não você já tem. Busca o sim. Como que eu vou buscar o sim? Eu não me vejo vivendo no si. O que é o si? Mas se eu tivesse tentado, talvez eu teria dado certo. Mas se eu não tivesse feito aquilo, será que tinha dado... Essa dúvida eu não tenho. Eu não passo essa dúvida. Eu vou lá e realizo. E se deu errado, eu vou aprender. Você não vai precisar falar 2 vezes pra mim. Precisa falar 2, você não vai falar a terceira. Não tem, Não tem si. Mas eu tô indeciso se a coisa vai acontecer. Decide, quer ou não quer? Quer? Vem passar um dia aqui. Um único dia. Vem sentir a atmosfera. Vem tocar no Papai Noel que eu falei pra vocês. É isso que eu falaria ao pessoal. Vem ver se o Papai não existe. E se o Papai não existe, tá tudo bem, cara. O nosso já tem mesmo. Vai lá, começa do zero, só levanta quem cai, entendeu? Mas tem que tirar essa dúvida. Passa um único dia. Tenha contato com alguém realmente da Scalper. Tenha contato com alguém que passou pela Scalper. Não precisa ser eu, não precisa vir aqui, pessoal. Conversa com alguém que ficou emergido aqui 2 meses, 3 meses. Escuta o que esse cara tem pra te falar, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Não ficar na dúvida. É assim, curto e grosso. O não você já tem. Tá bom pra você ou não? Fica aí. É isso. Não tá bom. Então vem atrás do sim. Vem procurar. Se mexe, levanta na cadeira, faz a coisa acontecer. Eu acho que é basicamente isso que eu falaria, pessoal.